Assim diz o texto sagrado. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa pode receber o que lhe é dado, só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar. Deus excelso, mais uma vez nos aproximamos de Ti neste dia glorioso, dia do Senhor, para suplicar mais uma vez, ó Deus, pois sabemos da dependência que temos de Ti. Fala conosco, ó Deus. Fala poderosamente com o Teu povo nesta manhã, a começar em mim, ó Deus. Quebranta-nos, ó Pai, a fim de que sejamos para Ti um vaso de honra, para que sobressaia tão somente a Tua excelência. Vaso de honra, vaso de barro, para que sobressaia tão somente a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus, meus irmãos, é o noivo celestial que deve ter toda a primazia. Nós temos no texto de João, irmãos, aqui um problema, uma solução e a justificativa dessa solução. Nos versículos de número 22 a 26, nós temos o problema. Dos versículos de número 27 a 30, nós temos a solução. A resposta de João sobre a pergunta feita a inquirição feita pelos discípulos do próprio João. E dos versículos de número 31 a 36, nós temos a justificativa, a razão pela qual, as razões pelas quais o nosso querido irmão João Batista entende que Jesus deve ter a primazia. O texto bíblico nos fala, meus irmãos, que Jesus se dirigiu para a terra da Judeia. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. O texto, o texto grego, nos dá a ideia de que Jesus se dirigiu para lá de forma bem definitiva, com um objetivo muito claro de inaugurar o seu ministério, de avançar o seu ministério, uma vez que ele já tinha ido para a Judeia,
para a Galileia, melhor dizendo, na Judéia, expandir o seu ministério na Judéia. Ele se dirigiu para lá com este propósito, com esta intenção. Não foi algo fortuito. E é interessante, o texto grego ainda nos fala, no versículo 23, de um mas, que foi infelizmente omitido nesta versão em português. E ele tem muito a nos ajudar a entender, para nos ajudar a entender o texto. Mas João também estava batizando em Enom. Então nós temos um choque aqui, por assim dizer, do ponto de vista humano, um choque, entre o sucesso ministerial de Jesus e o sucesso ministerial de João Batista. Veja, João Batista se dirigiu àquela região do Jordão, porque havia ali muitas águas. Nós sabemos que João, irmãos, ele batizou toda a circunvizinhança da Judéia. O seu ministério não quer dizer que cada um e todos os israelitas se dirigiram para o local onde João Batista estava batizando, mas é fato que ele teve uma repercussão enorme. E a evidência deste fato está aqui propriamente quando ele se dirige para um local onde há abundância de águas para atender a multidão que acorria em direção a ele para serem batizadas, para serem batizados os homens. Olha que estranho. Jesus vai abrir concorrência com João Batista. Ele se dirige para o local onde João Batista está. Ele está ali naquela região do Jordão para batizar não poucas pessoas. O seu ministério parece então que atinge este ápice. E Jesus se dirige justamente para este local e começa a batizar. Muitas águas, um local. E no versículo de número 25, surge uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. As pessoas, quando leem o texto bíblico, geralmente não fazem relação entre o que seria essa purificação cerimonial e o que está acontecendo em relação a Jesus. Mas, meus irmãos, se nós lermos com bastante atenção o texto bíblico no seu contexto imediato, no prosseguimento do próprio texto e nos contextos mais remotos, o contexto anterior e posterior, vai ficar claro para cada um de nós o que isso significa, esta discussão que há deste certo judeu. Eu quero reprisar aqui para os irmãos, vá comigo por favor no capítulo 1 de João, no versículo 17. Fique com a sua Bíblia aberta e com os olhos bem fixos no texto. No versículo 17 diz assim as palavras do evangelista: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então o ministério de Jesus é a consumação daquilo que foi apontado por Moisés. Ele é a coisa em si, a aletheia, a verdade, a realidade do que foi simbolizado e tipificado lá no Antigo Testamento. Veja como este é um dos aspectos importantes do Evangelho de João. Agora vai no capítulo 1 ainda, no versículo 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Agora no capítulo 2, veja que interessante, porque a palavra purificação, que ocorre no nosso texto que estamos analisando, é a mesma que ocorre aqui no capítulo de número 2. Isso prova então, isso evidencia, atesta os interesses de João. Ele está fazendo este contraste entre o Cristo e a dispensação, a administração do Evangelho no tempo da lei. Capítulo 2, versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus. Preste atenção, judeus, ele se refere aos judeus desta maneira. São seus compatriotas.
mas ele chama de judeu. Usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. A seguir, depois, meus irmãos, o que nós temos? A entrada de Jesus no templo para purificar o templo. E dizendo a respeito daquele templo que ele passaria e seria erguido um outro templo, o seu próprio corpo. Ele é o templo que substitui o templo do Antigo Testamento. No capítulo 3, observe, no versículo de número 5, Jesus se encontra com Nicodemos, mestre da lei. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? A purificação, Nicodemos, que eu estou falando acerca dela para você, foi prevista no Antigo Testamento. Jesus está fazendo alusão às promessas messiânicas de purificação, de derramamento do Espírito, de regeneração, de purificação. Agora veja no capítulo 4, contexto posterior. Capítulo 4, o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela também está interessada em purificação. Ela também está interessada em saber qual é a adoração correta. Capítulo 4, versículo 11 e 13. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então veja, meus irmãos, nós devemos nos acostumar a respeito do Evangelho de João, que por diversas vezes fala a respeito da água. Um professor meu, uma vez, nós discutindo a respeito do Evangelho de João, ele disse: o Evangelho de João é um evangelho aguado. Não no sentido de ser fraco. Ele falou de forma, como uma brincadeira, mas se referindo ao fato de que há várias referências à água por todo o Evangelho, apontando para a obra do Espírito, a obra do Messias de purificação, a obra da palavra usada por Cristo, que é aplicada pelo seu Espírito, purifica. Lembre-se, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então há esta relação mútua entre Cristo, a palavra, o Espírito, água e purificação. Por isso que nós lemos que Jesus fala com Nicodemos sobre a água. Jesus, no casamento que está em Caná da Galileia, transforma água em vinho. Mas qual é o ponto? Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu. Na verdade, esse judeu chegou até ele, segundo o contexto como nós já analisamos, querendo saber exatamente aonde se purificar. Afinal de contas, a purificação propagada pelos judeus é a que deve ter autoridade sobre nós. Essa palavra judeu remete a esse aspecto e é corroborada ainda pela palavra cerimonial. O nosso autor está apontando a crítica feita às observâncias dos fariseus. São eles que estão preocupados com abluções, com purificações. E não poucas vezes o Senhor Jesus foi contra estes homens, devido a este fardo pesado que impuseram ao povo de Israel. Então, afinal de contas, a purificação ocorre através das tradições dos israelitas, acrescidas além daquelas definidas por Deus no Antigo Testamento? Ou ocorre através de João Batista, que é profeta de Deus? Ou a multidão vem até ele
Ou agora é em relação a este outro, Jesus? E isso indignou, meus irmãos, os discípulos de João. Eu procurei na leitura dar o tom jocoso, belicoso, o tom malicioso dos discípulos de João, invejosos. Aquele tipo de gente, não é, irmãos, que se coloca do lado de certos líderes, e na verdade eles querem substituir o próprio líder, mas eles usam um artifício muito estranho: a lisonja. A lisonja. Não é que eles querem defender a causa do seu mestre. Eles querem o lugar do mestre, eles querem um lugar de destaque. Eles se vangloriam no mestre, mas não por causa do mestre, mas para ter no mestre a sua vanglória. Este é o problema. Qual é a autoridade de Jesus? Qual é a autoridade do Messias? Qual é a autoridade e a sua missão? O que ele veio fazer? Meus irmãos, João Batista pregou um batismo de arrependimento, de fé, para a remissão dos pecados. Mas este batismo é distinto do batismo que será instituído por Cristo lá no final do Evangelho de Mateus. O batismo trinitário, o batismo pactual. Esse batismo de João não tem essas qualificações, por isso os batistas, infelizmente, tropeçam. Aqui também um parêntese. Os batistas dizem assim: ali foi muitas águas, está vendo? O batismo tem que ser de imersão. O texto não nos dá margem para isso. Só um parêntese. O batismo de Jesus, meus irmãos, é um batismo, esse que vai ser instituído por ele lá no final, é um batismo pactual de inserção na nova aliança, de inserção no pacto da graça. Mas este aqui é um batismo de reconsagração do povo de Israel, de chamada ao arrependimento para que eles se preparem para a vinda do Messias. E é um batismo que aponta para a pureza, o arrependimento, a transformação das vidas. Qual é a solução então proposta, definida, melhor dizendo, por João Batista no versículo 27 a 30? Observe aí. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. O noivo, a noiva pertence ao noivo. O que João Batista fez, meus irmãos, foi exatamente definir qual tipo de relação ele tinha com toda aquela história desenvolvida por Deus, a história da redenção. Qual era o papel que ele desempenhava, dado por Deus àquela altura, o que Deus definiu para que ele assim realizasse. É um papel de coadjuvante e não de protagonista. É um papel de bastidor e não alguém que atua. Ele está na coxia e Cristo no palco. Ele é o holofote do palco. E Jesus é o ator principal, que não apenas é uma voz, mas é carne. É Ele quem está dramatizando o que prega. Ele é o Evangelho. A sua palavra é o Evangelho. A sua pessoa divina, humana, é o Evangelho. Só Deus pode fazer algo assim. Deus, homem. Isso é o Evangelho. É uma coisa que só Deus faz. A pessoa de Jesus já é o Evangelho. A sua obra, é claro, é o Evangelho. As suas palavras são o Evangelho. E ele diz
que há um aspecto definido por Deus em relação a Cristo que não lhe diz respeito, a saber, a relação de Cristo com o povo de Israel e com todos aqueles que Deus assim chamar. Ele é a encarnação daquilo que foi predito por Deus no Antigo Testamento, por vários profetas. Ele é o noivo de Israel. Ele é Yahvé, que esposa, que toma por noiva a Israel. Irmãos, nós sabemos que a festa de casamento israelita é uma festa muito marcante, uma vez que os amigos ficam ali em torno da casa do noivo, numa grande expectativa. Nas vilas israelitas, os amigos do noivo ficavam ao derredor da casa, na expectativa de que o noivo de lá saísse, para, em procissão, juntamente com ele pela aldeia, caminhassem alegres para buscar a noiva. E então a noiva, ataviada, pronta para a festa de casamento, porque o casamento ocorria de forma muito simples no interior das sinagogas, e depois havia a festa. Esse costume foi recuperado em Genebra por Calvino. Não havia cerimônia de casamento em Genebra, como também não havia cerimônia de casamento nas sinagogas. Essa é uma invenção evangelical. Pasme, você. Véu, grinalda. Isso nunca fez parte da tradição cristã até o evangelicalismo, a modernidade, no século XVIII. Mas esse é um outro assunto. O fato é que o noivo vinha juntamente com os amigos do noivo, e a alegria tomava conta, e o noivo fazia questão de percorrer, de atrasar, de retardar de fato a sua chegada até a sua casa, onde vai haver a comemoração que dura dias. Por isso que Jesus teve que transformar a água em vinho, porque tinha que servir muita bebida. E então o noivo dava voltas com a noiva, e os amigos se regozijavam, se alegravam. João Batista, ao mesmo tempo que faz referência a esse costume israelita, ele também mostra, aponta que Jesus é, essencialmente, na pessoa dele, naquilo que ele faz, o noivo. Ele tem que ter, portanto, a primazia. Ele é o noivo de Israel. E veja, há uma simultaneidade entre o papel exercido por João Batista e a sua alegria. Ele não estaria alegre se aceitasse as lisonjas dos seus discípulos mal intencionados. Mas ele ficou alegre porque reconheceu de fato o seu papel, e imediatamente Deus lhe recompensou com esta alegria, com esta satisfação. Deslocamento dói. Deslocamento entristece. Disfunção dói. Braço fora do lugar é braço que dói. Mas braço no lugar não dói. E serve como tem que servir. O braço é feliz por ser braço. O braço não serve para ser perna. O coração não serve para ser pulmão. João Batista está falando, meus irmãos, dos dons que ele recebeu. Foi Deus quem deu. E este dom serviu para exaltar a figura de Cristo Jesus, que agora está de fato batizando, se bem que não ele, capítulo 4, versículo 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse. Depois, na próxima pregação, que também serei eu, nós vamos examinar esse texto. Mas fica claro que Jesus estava tendo uma grande ascensão a esta altura, e João Batista reconhece que assim deve ser. Veja, no final, é necessário
no sentido de que convém, é próprio, é adequado, é assim que tem que ser. Convém que ele cresça e que eu diminua. Obviamente, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é a declaração de João Batista a respeito do seu papel, deste papel singelo, importante, mas singelo, que vai na linha de ação dos apóstolos, quando Paulo nos fala, meus irmãos, que os homens devem reconhecer nele e nos outros apóstolos dispenseiros de Deus. São pessoas que vão na dispensa e trazem as riquezas do Evangelho de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, e alimentam, nutrem o povo. E a alegria de Paulo é esta, meus irmãos, de ver Cristo sendo formado nos homens. Há como que uma sede insaciável apostólica, uma obsessão santa de ver Cristo magnificado, porque eles encontraram nesta atividade o alimento para a sua alma. Eles reconheceram que quanto mais eles se adequam ao lugar que Deus lhes deu, mais alegria eles sentem de ver Cristo magnificado. A minha alegria, diz João Batista, completa. O apóstolo Paulo diz às igrejas que ele lutava para apresentar os crentes como virgem pura e imaculada diante de Deus. Os obreiros de Deus, meus irmãos, são esses que ataviam a igreja de Cristo, na medida em que dispensam a elas as verdades do Evangelho, e a igreja é vestida com as vestes da justiça, moldada pela palavra. Essa é a expectativa do Cordeiro e o desígnio dele, de fazer com que o seu povo seja pastoreado por homens segundo o seu coração, e tragam para ele, assim como na festa israelita, a sua noiva. Se alegrem com ele. No versículo de número 31 a 36, João Batista nos dá as justificativas. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas por quê? Antes da gente entrar no texto, irmãos, me deixa aqui fazer uma qualificação. Os exegetas divergem se esse texto foi falado por João Batista. É uma discussão mais técnica, mas eu quero advertir os irmãos como pastor, porque são tiradas, a gente diz assim, não é? Quando alguém é influenciado por uma outra fonte, não tão fidedigna, são tiradas de método crítico ao texto, querendo reposicionar o texto, como se o texto não estivesse colado ao seu contexto. Isto é perigoso. Nós precisamos de fato ter fundamento bíblico para dizer que um texto está fora de lugar, ou que não está sendo dito por aquela pessoa que no contexto é óbvio que é. E gente muito boa faz isto. Calvino não. Calvino se mantém na tradição. E quem sou eu para questionar o Santo de Genebra? Nesse sentido. Aqui ele acertou. Mas Calvino é antigo. E daí? Se diz a verdade não é nova e nem velha, a verdade é verdade. Então essas são palavras sim de João Batista, a meu ver, e justificam, fundamentam aquilo que ele vinha dizendo. E as pessoas dizem assim, mas as palavras que estão aqui remetem ao debate de Jesus com Nicodemos. Sim, você pode dizer o mesmo argumento em relação às palavras de João Batista, já proferidas até este momento no Evangelho de João. João Batista fala do Espírito, João Batista fala da pré-existência de Jesus, João Batista fala da relação de Jesus com o Pai.
Então, irmãos, aqui está a justificativa de João Batista a respeito de Cristo Jesus ter a primazia. O noivo é noivo celestial. Ele é o homem que veio do outro mundo. Ele tem uma outra natureza. E pelo fato de vir de um outro lugar, ele tem palavras deste outro mundo. E tem palavras deste outro mundo porque ele tem uma incumbência. Ele é ungido de Deus. E ele é um ungido de Deus, ele tem a revelação de Deus, e ele foi enviado por Deus, porque ele é Deus, com Deus. Esse é o argumento de João, a justificativa de João. A justificativa de João segue, só que ele parte do efeito até a causa. Isso é muito próprio do evangelista. Nós vamos ver isso outras vezes no evangelho. Ele veio de cima, e vindo de cima ele tem revelação. Ele tem revelação porque ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus porque ele tem uma relação com Deus. E é isso que nós vamos aqui observar. Vamos de trás para frente? A fim de entender o argumento do nosso querido João Batista. Vamos até o versículo de número 35. O pai ama o filho. Que frase? Que versículo? O pai ama o filho. Meus irmãos, nós temos aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus é o ser de Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, não subordinados nesse sentido. Ambos, todos eles, Deus, participam da mesma essência. Mas aquilo que Deus faz dentro do seu ser e fora do seu ser. E há uma atividade dentro de Deus. O Pai ama o Filho. Há este prazer, esta relação. Temos pessoas na divindade. Mas essas pessoas estão relacionadas por esta atividade de amor. E é, meus irmãos, uma atividade aterradora. Porque mar, oceano, desaguando dentro do oceano. Não podemos esticar muito a comparação para não cometer algumas heresias. O mar que deságua no outro é diferente um do outro. São as limitações das comparações. Mas Deus expande-se no próprio Filho, ama o Filho. E é de fato, irmãos, uma relação aterradora, profunda. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas. Então Deus deixou o Pai de ser Deus? Não. Está falando a respeito das obras, das atividades, das execuções, da vontade divina do Pai. O Pai ama o Filho. Então, irmãos, as pessoas podem perguntar: onde está o amor? O que é o amor? Afinal de contas, aqui está, meus irmãos, o fato de Jesus ter vindo e ter falado as palavras que falou, e de ter administrado o que administrou, repousa, meus irmãos, neste ato glorioso divino, do Pai amar o Filho, amá-lo infinitamente, gloriosamente, e entregar as coisas a Ele. Esta relação, a priori, antes de qualquer outra coisa, é definidora para tudo aquilo que vamos ver nos evangelhos. O Pai ama o Filho. Há um Deus, meus irmãos, que não está sozinho lá nos céus, mas está em relação íntima com este Filho. O Pai ama o Filho, e
portanto, nós temos acesso ao amor, Paulo vai dizer que Jesus é o Filho do amor de Deus. É o Filho do seu amor. O Pai ama intensamente o Filho e tomou esta ação de entregar a Ele, para que Ele tenha a primazia, para que Ele seja exaltado e Deus o Pai receba louvor, adoração. É um trato que eles têm entre eles, irmãos, um pacto glorioso, de se dar a conhecer e conhecer a Deus na pessoa amorosa de Jesus, na terna pessoa de Cristo, e entregou tudo em suas mãos. É por isso que Ele tem o Espírito sem limitações. E o que isso quer dizer? Veja, irmãos, Deus o Pai, ao ver o Filho encarnado, Deus o Filho, Deus o Espírito, não divinizou a natureza humana de Jesus. Jesus, quando se encarna, Ele é o ungido de Deus, Ele é aquele autorizado por Deus, na medida em que desfruta de uma relação com Deus. Ele tem como mediador esta capacitação que vem de Deus. É claro que a natureza divina, ela integrou, ao integrar a natureza humana, dignifica esta natureza humana, não diviniza, mas dignifica. A natureza humana participa, embora não divinizada. Por isso Jesus teve sim, meus irmãos, de ser ungido pelo Espírito Santo para exercer a sua função de monarca, sacerdote e profeta. As suas ações se deram a partir desta capacitação vinda do alto, esta graça habitual que pousou sobre ele. Ele é ungido de Deus para exercer este ofício com poder, e nos é dito que é sem limitações. Quer dizer, nos profetas do Antigo Testamento, nos sacerdotes e nos reis, embora eles fossem ungidos por Deus de uma maneira específica, muito especial, havia ainda limitações nessas capacidades. Mas em Cristo há uma ilimitação que os anjos não desfrutam, e muito menos aqueles que se constituíram como tipos de Cristo no Antigo Testamento. O fato deles serem ungidos, os crentes do Antigo Testamento, sacerdotes, reis e profetas, apontava para este ungido de Deus. A sua unção parcial apontava para a unção total do Messias. Capacidade, poder, irmãos, eficácia. E por que ele tem? Porque o Pai ama o Filho. O nosso João Batista diz: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. João Batista mostra para os seus discípulos e para aqueles que estavam lá com suas dúvidas, de que de fato a reação corriqueira é não aceitar o testemunho verdadeiro de Deus. E ele aqui, mais uma vez, nós temos a ideia que está presente na regeneração lá no capítulo 1. As pessoas só acreditam, só aceitam no sentido de receber o que vem de Deus, não de aceitar no sentido de ser você. Claro que você que aceita, recebe, mas a ênfase do evangelista, meus irmãos, repito, é quanto ao ato de Deus de dar. Não é o passo humano propriamente. O passo humano ocorre, mas como efeito desta ação divina. O evangelista aqui então chama a atenção para este efeito. Aquele que o aceita, aquele que recebeu. Deus deu, a pessoa aceitou,
confirma que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Como uma pessoa pode falar alguma coisa, sendo Deus, e não ser acreditado? Não ser crido? Então a palavra de Deus é ineficaz? Deus é mentiroso? Mas a pessoa que recebe, confirma que tudo aquilo que ouve é verdade. É verdade. É algo, meus irmãos, íntimo, misterioso, no sentido de ser intangível. Foi o que Jesus explicou para Nicodemos. Há uma obra soberana. A pessoa recebe, atesta, homologa, confirma. Então Jesus tem uma revelação que está acima de tudo. E por quê, irmãos? Ele viu e ouviu. A revelação de Cristo Jesus, meus irmãos, é sublime no sentido da sua culminância. O Senhor Jesus, por ele ter esta relação específica com o Pai, por ser um ungido de Deus, por falar as palavras de Deus, a sua palavra é cabal, total. Não se admite acrescentar nada a ela, o seu ensino é final. O que João Batista está dizendo é acerca desta atitude que os homens têm que ter em relação a Jesus. Ouçam! O escritor aos Hebreus nos fala a respeito disto. Deus falou através de vários profetas, mas nesses dias nos falou. Não falará, falou. Então, não no sentido do conteúdo da revelação, porque o que Moisés falou, o que João Batista falou é a palavra de Deus. Mas no sentido da limitação. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. A palavra que João Batista falou, a palavra que Moisés falou, é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo agora está encarnada nesta pessoa divina humana, Jesus, Deus conosco. Deus é verdadeiro. A pessoa que assim aceita, confirma que Deus é verdadeiro, que Jesus fala a palavra cabal, final de Deus. É preciso então uma aceitação. João Batista está pressionando os seus discípulos a que tomem uma decisão e parem com aquela bobagem. E todos os leitores de João também são intimados. Há aqui uma provocação santa. Qual é a reação? Qual é a autoridade de Jesus? Ele é o noivo e ele é o profeta, o ungido, e ele é Deus. Eu tenho aqui uma amiga, a Lucy, personagem apaixonante das Crônicas de Nárnia. Num dos livros deste livro maravilhoso, As Crônicas de Nárnia, há um desses livros, chama-se O Príncipe Caspian. E Lucy encontra com Aslan. E C.S. Lewis tem uma forma interessante de falar as mesmas coisas que nós falamos, mas de uma forma bem diferente. Isso para provocar a nossa imaginação e subirmos alguns degraus acima para entendermos coisas maravilhosas. Em redor de um macio relvado, árvores negras bailavam. E então, que alegria! No meio delas, o grande leão, branco de luar,
projetava uma enorme sombra escura. Se não fosse o movimento da cauda, poderia ser tomado por uma estátua. Lúcia nem sequer pensou nessa hipótese, nem um instante duvidou. Correu para ele. Não podia perder um só momento. Envolveu-lhe o pescoço com os braços, beijando e enterrando a cabeça no sedoso pelo da sua juba. Aslan, querido Aslan, soluçou. Até que enfim. O grande animal deitou-se de lado, de modo que Lúcia caiu, ficando meio sentada e meio deitada entre as suas patas dianteiras. Ele inclinou-se e com a língua tocou o nariz da menina, que se sentiu envolvida pelo seu bafo quente. Ela levantou os olhos e fixou-os no grande rosto sério. Foi bom ter vindo, disse ele. Aslan, como você está grande? É porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não. Mas à medida que for crescendo, que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Irmãos, esse texto de hoje nos ensina essa humildade de Lúcia. O que Aslan disse para Lúcia foi o mesmo que João Batista, só que de uma forma diferente. Quanto mais eu cresço em Cristo, mais Ele é magnificado e mais eu assumo o meu lugar de adorador. Irmãos amados, uma das dificuldades que temos nas igrejas hoje, o seu partidarismo, as suas dificuldades de relacionamento, se dá por esta falta de humildade e de reconhecimento quem nós somos diante de Deus. Humildade é humildade, atentai. Em relação a algo. Tem pessoas que se orgulham da sua humildade, mas isso é soberba. As pessoas que dizem, eu sou humilde o suficiente, é porque não são. Porque humilde é humilde em relação a alguém que reconhece nele a humildade. Reconhecer-se humilde já é um passo para a soberba. Reconhecer-se o que se é diante de Deus é de fato a humildade verdadeira. Não existe humildade como ponto de referência em relação a ninguém neste mundo. A humildade só é humildade verdadeira, irmãos, quando nós estamos diante do Todo-Poderoso. E quando nós estamos diante dele, não importa o que os homens digam a meu respeito, a convicção que tenho de ser um adorador me fará inclusive morrer por ele. E as pessoas julgarão isso uma tremenda idiotice. Diante dele eu poderei assumir as maiores implicações de ser convicto, de ser perseguido. E as pessoas me chamarão de arrogante porque eu ergo a bandeira do Evangelho em detrimento de tudo mais. Mas não importa, meus irmãos, o que as pessoas digam da arrogância dos cristãos, porque sabemos diante de quem estamos, convém que ele cresça e eu diminua. Presbíteros amados, diáconos do Senhor, que palavra de João Batista para o nosso ensino. Não estamos como dominadores do rebanho, nós devemos ser aqueles que ataviam a noiva, e muitas vezes os ataviados não vão reconhecer a nossa obra. Um pastor uma vez me disse, Wellington, igreja não exalta ninguém. Quem exalta o obreiro é Cristo. Isso me encheu, irmãos, de uma vitalidade desde então. Porque se Deus for me exaltar, Ele usará a igreja para isto. É Deus me exaltando. Igreja que exalta o pastor, à parte de Deus, elege o seu papa. E nós, meus irmãos, não queremos ser os papas.
Nós não queremos ser aqueles homens que se elevam acima do rebanho e se colocam como dominadores inescrupulosos. Nós queremos ser os servos do Senhor Jesus. Esta palavra também, meus irmãos, nos mostra que Cristo é suficiente para a nossa vida, não é verdade? Jesus é capaz de conduzir os discípulos de João Batista, esse certo judeu confuso, e também a nós que estamos aqui. Não falta poder nele. Irmãos, nós podemos ouvir as suas palavras, podemos sermos guiados por ele, podemos ser representados por ele, porque há poder nele. Eu sei que há fraqueza em você. Mas você entendeu o que nós hoje aqui ouvimos? Ele é ungido. Deus não lhe deu o Espírito com limitações. Isso significa que ele é completamente poderoso para purificar o certo judeu, purificar os discípulos de João e purificar você e eu que estamos aqui, na medida em que ele nos concede o seu Espírito. Se você está aqui e não tem o Espírito, embora pense que tem, talvez este seja a hora, o momento certo dado por Deus para batizá-lo com o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. A questão não é se você é da aliança, a questão é se você tem o Espírito Santo. That's the question. To be or not to be. Ser ou não ser cristão não depende de você, mas do Senhor. E aqueles que estão aqui, Senhor, pastor, eu tenho o Espírito, eu tenho. Sim, meu irmão, mas é preciso encher-se do Espírito. Nós precisamos, meus irmãos, de mais. E o Senhor tem para nos dar. Veja a oferta que Jesus fala para a mulher samaritana. Nós vamos ver isso no próximo domingo, se assim Deus quiser. Aquele que beber da água que eu lhe der, vai fluir alguns pingos de água viva. Essa não é a oferta. A oferta é de jorrar. Se há fraqueza, há força nele. Se há desgoverno, há governo. Se há estupidez, há ensino nele. E uma das formas que Deus nos ensina e nos edifica, além da sua palavra audível, é a sua palavra visível. Eu quero convidar à frente os presbíteros e diáconos para que nos ajude a ministrar a ceia do Senhor nesta manhã.